Colocamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: E Deus falou: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Não tomarás teu nome em vão, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não terás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em vossa cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o marido, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esses são os 10 mandamentos. Os mandamentos. Na verdade, nós chamamos de 10 mandamentos, mas no original eles não estão nessa descrição, 1º, 2º, 3º, 4º mandamento. Na verdade, a gente identifica como sendo assim para poder ter uma pedagogia de guardar, de memorizar os mandamentos. Mas até existem tradições diferentes quanto à numeração dos mandamentos. Por exemplo, nós da Igreja Luterana, Igreja Católica Romana e algumas igrejas têm uma numeração. Outras igrejas têm outra numeração. E por isso nós não precisamos nos apegar à numeração em si, mas aos mandamentos, como eles estão também expressos. E hoje, como é Dia dos Pais, eu quero focar no mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Para algumas versões é o 4º mandamento, para outras versões ele é o 5º mandamento, como expliquei, dessa diferença de separação dos mandamentos. Mas o mandamento honrar pai e mãe. Antes de entrar nesse mandamento, a gente precisa ter um pressuposto. Os mandamentos que Deus nos coloca, não é porque Ele é um Deus punitivo, não é porque é um Deus que quer tirar a nossa liberdade, porque no primeiro momento a gente pode pensar assim: Deus coloca os seus mandamentos, suas leis, para que eu não tenha liberdade para fazer o que eu quero. Na verdade, existe uma compreensão equivocada sobre liberdade. Hoje, muitas pessoas entendem que ser livre e ter liberdade é fazer tudo, é fazer o que eu quero. O que me der na cabeça, eu faço. Isso é ser livre. Não é essa a compreensão de liberdade, porque essa liberdade de que eu posso fazer qualquer coisa, eu posso dizer qualquer coisa, e eu sou livre para fazer qualquer coisa que venha até em ofensa ao outro, isso não é bíblico. Pelo contrário,
a liberdade que nos é ensinada, é que a minha liberdade também tem um limite. E aonde ela termina? Na liberdade do outro. A minha liberdade vai até a liberdade do outro. Eu não posso chegar aqui com um argumento, olha, eu sou livre e vou dizer qualquer coisa que eu penso. Eu sou livre e vou agora sair fazendo qualquer coisa, não importando se isso vai machucar, se isso vai ofender, se isso vai enganar, se isso vai prejudicar outra pessoa. Não, liberdade é responsabilidade. Liberdade é compromisso. Por isso os mandamentos, eles são nos dados não para nos tirar a alegria e o prazer de viver, mas os mandamentos são nos dados até para nos dar condições de a gente perceber até onde podemos ir. Quais são os limites? Porque para uma boa vida, para uma boa vivência, para um bom relacionamento, seja familiar, seja com as pessoas e social, nós precisamos de limites. Então os mandamentos vêm nos dizer como placas, talvez, de trânsito, onde diz, pare, vire à direita, vire à esquerda, siga os mandamentos, eles servem para nos sinalizar dessa forma. Então esse pressuposto é importante, para que a gente não fique com aquela ideia de que Deus nos deu esses mandamentos para tirar a alegria da nossa vida. Voltando agora ao mandamento que fala sobre honrar pai e mãe. Os primeiros mandamentos, ou, como diz segundo a tradição, os 3 primeiros mandamentos, ou os 4 mandamentos anteriores a honrar pai e mãe, eles estão relacionados a Deus. Os primeiros mandamentos dizem o seguinte, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus, somente eu sou digno de culto, somente eu sou digno de adoração. Não farás imagem de escultura que tente me representar, não crie ídolos, não tome o meu nome em vão, respeite o meu nome, o nome de Deus é santo, descanse, tire um dia para descansar, o Senhor descansou e tire um dia para descansar. Ou seja, esses mandamentos estão relacionados a Deus. Os demais mandamentos estão relacionados ao próximo, como nós nos relacionamos. E é interessante que, quando tem esses mandamentos que falam sobre o próximo, começa com honrar pai e mãe. A junção entre os mandamentos a Deus e aos mandamentos que têm a ver com o meu próximo, começa com honrar pai e mãe. Por que será que se faz essa junção com o mandamento honrar pai e mãe? O que vocês acham? Por que a família é colocada ali entre essa junção entre Deus e as pessoas e ao próximo? Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e o seu próximo como a si mesmo. Todos esses mandamentos aqui que foram lidos se resumem nesses 2. Nesse resumo, vamos dizer, existe essa junção, honrar pai e mãe. Na minha compreensão, meus queridos, eu creio que está ali para dizer o seguinte, que é na família, é nas relações familiares entre pais e filhos, que começa a desenvolver o nosso caráter, a nossa responsabilidade para com o próximo. Porque se em uma família se valoriza a vida, os filhos não vão matar. Se em uma família se valoriza a fidelidade, não se aprende o adultério. Se em uma família se ensina a verdade, não se valoriza ou não pratica a mentira, o engano. Se uma família vive o contentamento, não tem por que os filhos desenvolver a cobiça. Vejam, é no seio familiar que os valores e os princípios, os primeiros valores, os primeiros princípios, eles são desenvolvidos. Por isso esse mandamento está ali, para mostrar a importância do relacionamento familiar, do relacionamento entre pais e filhos, de filhos e pais.
Porque, em grande medida, a forma como o nosso caráter vai se desenvolver e as nossas relações com os outros, a gente aprende em casa. Sempre a gente aprende em casa. Com os valores, com os ensinamentos que a gente aprendeu de um pai, de uma mãe, de uma pessoa responsável, do avô, do tio, do padrinho, da madrinha. É ali, no lar, no seio da família, que a gente desenvolve o nosso caráter. Agora, honrar. O que significa a palavra honrar? Num sentido mais restrito de compreensão do seu significado, poderíamos dizer que honrar é obedecer. Quando eu honro alguém, eu também obedeço, eu também me submeto. E aí a gente gosta, principalmente os pais gostam dessa parte, né? Porque diz, opa, então tá bom, honre pai e mãe, quer dizer, os filhos precisam aprender a me obedecer. E a gente fica só também nesse entendimento, obedecer, obedecer. E muitos pais exercem essa relação de autoridade com seus filhos, apenas eu mando e você obedece, e pronto. No passado isso era um modo de ensino, isso era um passado, talvez algumas famílias ainda hoje tentam ir só por esse caminho. O pai mandou e todo mundo fica quieto. Aliás, eu lembro a minha mãe contando que o pai dela nem falava, só olhava. Bastava olhar se sabia o que não podia fazer. Né? Agora, vocês acham que isso é obediência ou medo? Medo. Muitas vezes a obediência é confundida com o medo. Não é que se obedecia por amor, se obedecia pelo medo. Medo de levar um castigo, medo de apanhar, medo, né, de alguma coisa que viesse como punição. Esse modelo, ele não gera nas pessoas um crescimento maduro e sadio. Muitas vezes depois o adolescente, o jovem, o próprio adulto cresce com medo de enfrentar a vida, medo de lidar consigo. Mas é interessante que o apóstolo Paulo também fala de que os filhos precisam obedecer aos pais, mas o mesmo apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, pais, não irriteis os vossos filhos. Se os pais gostam do mandamento para os filhos, obedeçam, porque aqui quem manda sou eu, Paulo diz, pai, não irrite os seus filhos. Tem pais que irritam os filhos, tem pais que são irritantes. Tem mães que gostam de provocar seus filhos, de irritar os seus filhos, tirar a tranquilidade dos filhos. E também existe, então, essa palavra aos pais, não irritem. Não deixe os seus filhos, né, ao ponto de eles perderem um ambiente seguro, uma confiança, um relacionamento seguro. Por isso, honrar é mais do que obedecer. Honrar é respeitar. Honrar é dar credibilidade. Honrar é valorizar. E como é que isso se dá? Se dá em relações sadias, saudáveis, não perfeitas. Veja que o mandamento não diz honra teu pai e a tua mãe porque eles são perfeitos. Não. Todo pai, toda mãe é imperfeito e imperfeita. Eles tentam, eles querem acertar e erram. Assim são com os nossos pais, assim somos nós enquanto pais e mães, assim somos nós enquanto filhos. Nós erramos. O problema que eu fico pensando é como esse mandamento vai se cumprir em situações mais grotescas, em histórias profundamente tristes. Por exemplo, como um filho ou uma filha vai honrar um pai que abusou? Como um filho, uma filha, vai honrar uma mãe que abandonou? O pai que abusa fisicamente, sexualmente, emocionalmente.
ou mesmo a mãe que possa ter abusado, ou uma mãe, um pai que abandona o seu filho para viver a sua vida e deixa a criança com o avô, com a avó, com os parentes, ou até mesmo com um estranho, abandona. Como essa criança cresce, desenvolve e como ela pode entender honrar. Honrar aquele que feriu, honrar aquele que machucou, honrar aquela pessoa que colocou no mundo, mas não teve o cuidado, não teve a influência, não teve a autoridade de amar, de cuidar, de preservar, de zelar, de dar a essas crianças, a esses filhos, um ambiente de confiança. Como a gente pode pedir para que essas pessoas honrem? E aí, nesse sentido, nós precisamos entender. Pode atender, dona Rovena. Muito bem. Aí nós entendemos que honrar, antes de honrar, a gente precisa aprender a perdoar. A perdoar. Porque a pessoa não vai conseguir honrar sem perdão. Um filho, uma filha não vai conseguir perdoar o seu pai, a sua mãe, sem antes perdoá-lo. E aí não é tão fácil, não é tão simples, não é como se a gente entendesse uma família estruturada. E aí eu quero dizer que o perdão é libertador. O perdão não é fácil, o perdão é um chamado para uma dimensão mais profunda. Mas o perdão só pode vir a partir de Deus, a partir de Cristo. Antes de honrar esse filho, essa filha, precisa perdoar. Talvez fique só nesse estágio. Talvez vai ficar só no perdão. Talvez esse filho, essa filha não vai conseguir ir para o estágio seguinte de honrar. Mas eu já celebraria e diria, aqui está o milagre. Só o fato de uma pessoa que foi violentada, foi abandonada, conseguir perdoar aquele que feriu, aquele que abandonou, já é um milagre. Já é algo a ser celebrado. Talvez esse filho, essa filha, não vai conseguir honrar, não vai conseguir dar credibilidade, não vai conseguir reconhecer, mas vai conseguir perdoar. E o perdão, nesse sentido, traz benefício para esse filho, para essa filha que perdoou, porque o perdão nos liberta. O perdão traz saúde, saúde emocional, traz saúde física e saúde espiritual. Quem perdoa é o maior beneficiário. Talvez alguns filhos digam, mas esse meu pai eu nunca vou perdoar, essa mãe eu nunca vou perdoar. Pois esses que pensam assim vão carregar consigo a dor, vão carregar consigo um peso, vão carregar consigo sempre uma ferida aberta. Talvez essas pessoas, elas precisem de um processo de cura, de restauração, de terapia, mas principalmente de ação do Espírito Santo, que possa dar a elas paz, de poder olhar para o seu passado e também se reconciliar com o seu passado, se reconciliar com aqueles que machucaram. Então vejam, meus queridos, esse mandamento ele é simples, ou não tão simples, mas ele é mais fácil, quando se estabelece numa relação familiar saudável. Mas para algumas pessoas ele é extremamente difícil. Por isso o perdão é necessário nessa experiência.
Agora, cabe aos pais também gerar nos filhos que eles honrem, que eles dê respeito a si. E aí a Iracilda nos leu o texto de Deuteronômio. O texto de Deuteronômio 5, que nos falou sobre esse ensinamento, nos diz o seguinte, deixa eu voltar aqui o texto. Deuteronômio 6. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Veja, o que a palavra de Deus está dizendo aos pais? Ensine os seus filhos. É tarefa dos pais ensinar. Ensinar o quê? Primeiro, amar a Deus. Hoje nós celebramos batismo, nós conversamos sobre isso. A principal tarefa de um pai, de uma mãe, a principal missão de ensinamento é ensinar os filhos a ser tementes a Deus. Ser crianças, jovens, homens e mulheres que venham amar e seguir a Deus. Esse é o maior ensinamento. Essa é a maior lição, esse é o maior exemplo. E aí o autor vai dizendo, ensine isso todos os dias. Quando se levantar, quando deitar. Às vezes a gente acha que ensinamento a gente faz uma vez, quando a gente pega a criança, senta e diz, olha, você vai fazer isso, fazer aquilo, eu estou te ensinando dessa forma. Ou pega um jovem, ou pega um adulto e diz aquelas nossas conversas sérias, mas o texto está dizendo, é na vida, ensine a amar a Deus, ensine os valores da vida, ensine esses mandamentos, ensine os princípios que vão dignificar a vida do outro, a sua vida. Quando levar o seu filho para a escola, ensine. Quando tomar café com ele, ensine. Quando caminhar, assistir um filme, ensine. Ensine a palavra de Deus, ensine o amor de Deus. Essa tarefa ninguém pode tirar de um pai e de uma mãe. É dada por Deus. Por isso está a grande responsabilidade. O exercício da paternidade e da maternidade está nesse privilégio de poder fazer com que um ser se desenvolva, uma pessoa se desenvolva, e essa pessoa se desenvolva amando o Senhor, conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo. Por isso, meus queridos, nós precisamos de pais e de mães tementes ao Senhor. De pais e de mães que colocam Deus em primeiro lugar. De pais e de mães que, como diz aqui, eles estão encharcados de Deus. E os seus filhos percebem isso. Os seus filhos não só escutam o pai dizer, vai para a igreja, mas vai junto. Não só escuta, faça isso, faça correto, mas aí vê o pai e a mãe agindo totalmente diferente. Os exemplos, nós sabemos, falam mais alto do que nossas palavras. Se de fato a gente crê nessa palavra, se a gente crê em Deus, isso precisa ser ensinado desde cedo nas nossas famílias, nos nossos lares. Para que as crianças aprendam que a vida é mais importante do que matar. A fidelidade é mais importante que o adultério. A verdade é mais importante que a mentira. O contentamento é mais importante que a cobiça. Os filhos aprendem de pais que entendem que servir e amar a Deus precisa estar em primeiro lugar. Então, nesse Dia dos Pais, eu quero dizer a você que é pai, você que é mãe, exercite essa paternidade e maternidade com muito amor. Dê o melhor de si, dê o seu coração para o seu filho.
para sua filha. Ame, zele, cuide pela vida deles. E faça isso com amor a Deus. Crie filhos para o Senhor, para que o Senhor conceda através deles a graça de serem homens e mulheres que vão fazer diferença nessa sociedade. Aos filhos, eu quero dizer, ame os seus pais. Talvez alguns aqui, que estão aqui presentes ou acompanhando, vão dizer, eu não tenho mais meu pai biológico, nem minha mãe biológica. Talvez alguns vão dizer, eu sou uma dessas pessoas que foram vítimas de abuso, de abandono, e eu fui criada pela minha avó, eu fui criado pelo meu tio, eu fui criado por uma outra pessoa. Honre essas pessoas que criou você. Dê respeito, valorize. Não precisa ser o pai biológico nem a mãe biológica, mas valorize aquelas pessoas que foram e são para você, filhos, exemplos, motivação de vida. Filhos, perdoe seus pais. Não carregue raiva, ódio. Não carregue no coração essa dor. É importante que você se livre dela, para você poder também ser livre para ser um pai e uma mãe, segundo o que Deus deseja, o princípio. Filhos que têm pais idosos, tenham paciência com eles. Nos primeiros anos, os pais diminuíram os seus passos para cuidar de vocês, cuidar de nós. Diminuímos também os nossos passos para cuidar deles. Valorizemos nossos pais idosos. A vida passa rápido. Hoje a gente os tem. Amanhã poderá não tê-los. Por isso, valorize os seus pais. Cuide deles. Faça com que eles se sintam importantes, amados, respeitados. Ouçam a história pela 1000ª vez. Não tem problema nenhum. Porque essas histórias são as histórias de vida deles. E por isso, honrar também significa ouvir pela 1001ª vez. Relacionamento familiar, cuidado na família. Esse que é o ambiente onde precisa ter honra, uns para com os outros. Pais para com seus filhos, filhos para com seus pais. Respeito, cuidado, amor, admiração. Tenha com aquelas pessoas que foram e são importantes para você. Como disse, eu citei o avô, o tio, a tia, pode ser um irmão, quem sabe pode ser um professor que foi importante na sua vida. Valorize e honre. Um mentor espiritual, valorize e honre. Nós precisamos aprender que nós somos ligados uns aos outros. E por isso podemos nos submeter uns aos outros. Que Deus nos ensine a honrar as pessoas que nos são importantes e que de alguma forma nos ajudaram a ser quem nós somos. Que Deus abençoe. Amém. Queremos cantar o próximo hino.